Pronto, gravando, compartilhar minha tela. Pronto. Pessoal, vamos lá para a apresentação. Pessoal, hoje a gente vai iniciar o nosso curso de Laravel. Aliás, não é um curso, é um mini curso, né? Eu vi que semana passada a gente logo no início do grupo as pessoas começaram a comentar que estavam fazendo testes para empresas, né? Tendo que desenvolver CRUDs. Algumas pessoas perguntaram o que é CRUD, algumas pessoas nem tinham ainda o conhecimento desse termo, que é muito comum para a gente que trabalha com desenvolvimento de sistemas, já tem alguma experiência. E aí eu vi que era um assunto interessante, a gente já traz algum material, já traz algum conhecimento e dá esse pontapé inicial nessa iniciativa, beleza? Só me confirma se vocês estão vendo a apresentação direitinho, a tela azul, Alessandro Salles, CRUD Laravel, todo mundo está vendo? Sim. Show de bola. Então eu vou continuar aqui. Pessoal, antes da gente começar de fato a apresentação, eu vou me apresentar a vocês, né? Assim, alguns aqui me conhecem, talvez a minoria. Alguns amigos meus eu chamei para o grupo, eles estão aqui, inclusive presente na sala, e expliquei para eles a iniciativa, mas a grande maioria de pessoas não me conhece ainda, tá? Então eu vou me apresentar para vocês. Eu me chamo Alessandro Salles, sou programador full stack desde 2009, sou formado em análise de sistema desde 2011 e, tipo assim, nesse tempo todo de história, né, na minha carreira profissional, eu já tive a oportunidade de trabalhar em mais de 60 projetos, né? Dentre projetos pequenos, médios e grandes, eu já tive mais de 60 projetos, inclusive boa parte deles estão avaliados, né, em plataforma freelancer, o que é interessante, que é mais do que simplesmente você falar, né? Então hoje, se vocês acessarem o meu perfil na plataforma Orkana, vocês conseguem ter acesso a essas informações e acaba sendo ali uma comprovação mais interessante. Em termos de segmentos, eu também já tive a oportunidade de atuar em vários segmentos, né? Já atuei no segmento de telecom, publicidade, claro, sempre na equipe de tecnologia, né? Comércio eletrônico, contabilidade, sistema financeiro, sistema de segurança. E eu fico muito animado de ter podido atuar em todos esses segmentos, porque você vai resolvendo problemas diferentes, vai entendendo como é que aquele segmento funciona, e aí você vai criando um arcabouço de experiência muito grande, né? A ponto de você poder cruzar informações e você poder ter assim uma habilidade melhor de resolver problemas, tá? E embora eu tenha todo esse tempo como desenvolvedor, né, eu já tive a oportunidade de trabalhar ali mais de 10 anos mais ou menos 10 anos nas empresas, né, como funcionário, empregado, mas há mais ou menos 4 anos eu resolvi sair, né, dessa posição de empregado e abrir minha própria empresa, né? E hoje eu trabalho com desenvolvimento de software, né? Eu tenho uma empresa que atende clientes, né? Eu já tive a oportunidade de atender a mais de 5 estados, né? Então, um projeto sei lá, em São Paulo, outro projeto lá em outro estado, e assim eu fui ganhando uma experiência interessante de poder lidar também com clientes, com cenários diferentes. Então, hoje eu estou nessa posição, né? E eu coloquei ali Saindo da Caverna, e é até uma história engraçada, que é o seguinte. Durante muito tempo na minha carreira profissional, eu desejei poder trabalhar home office. Muito, muito, muito tempo. E aí, há 4 anos atrás, eu comecei essa iniciativa, né? Quando eu saí das empresas, eu vim atuar home office, muito antes da pandemia, né? O que hoje é comum, né, para as pessoas, para mim, já começou bem antes da pandemia.
E, cara, eu curto muito esse modelo de trabalho, eu me acostumei, eu uso ferramentas para lidar com esse tipo de trabalho. Só que assim, em contrapartida, eu me fechei muito, né? Então eu não assim, eu trabalho com outras pessoas remotamente, só que a maior parte desses últimos 4 anos eu trabalhei sozinho, né? Então eu brinco dizendo que eu vivo numa caverna, né? E no último ano para cá eu resolvi, né, fazer um movimento de começar a atuar mais com equipes. Agora eu estou querendo montar a minha própria equipe. Então eu uso essa brincadeira dizendo que eu estou saindo da caverna, beleza? É, e aí, eu preparei para essa nossa primeira apresentação essa parte aqui para a gente falar um pouco sobre esse projeto, essa iniciativa de mentoria de programação. E eu queria primeiro iniciar falando da onde surgiu essa ideia, tá? O que acontece? Hoje o meu tempo ele é muito restrito, né? Eu tenho muito pouco tempo, trabalho bastante, né? Quem tem empresa sabe como é. O empresário normalmente ele é o que abre e o que fecha, né? A empresa está sempre preocupada com um monte de coisa. Então o meu tempo hoje ele é muito restrito. E eu preciso montar uma equipe para crescer mais. E nessa necessidade eu percebo o seguinte, cara, eu tenho que treinar pessoas, eu tenho que encontrar pessoas. Então a partir daí começou a surgir essa ideia. Só que eu vejo que tem muita gente boa que está começando, muita gente que tem vontade. E essas pessoas, como eu ainda sou uma empresa, eu ainda tenho uma empresa pequena, essas pessoas que também estão começando para uma empresa pequena, é difícil da gente absorver, né? Porque existe o risco. Será que esse cara vai dar certo? Será que esse cara vai se esforçar? Então isso é um cenário normal, né, que as empresas lidam. Então, como hoje é muito difícil arriscar numa pessoa, eu pensei assim, cara, já que eu vou dedicar o meu tempo para tentar ajudar algumas pessoas que estão começando, por que não expandir essa ideia e ajudar várias pessoas ao mesmo tempo? Talvez 10, 15, 20, 30 pessoas, porque a chance de eu encontrar boas pessoas, talentos, pessoas que têm vontade e se dedicam de fato, vai ser mais fácil encontrar essas pessoas. Então foi daí que surgiu a ideia de mentoria de programação, uma mentoria em grupo, onde eu vou utilizar esse formato que eu estou conversando com vocês aqui e de alguma forma eu vou passando esse conhecimento, preparando vocês e aquelas pessoas que mais se destacarem, né? Primeiro, todo mundo de uma certa forma vai ganhar com isso, né? Porque aqui a gente está criando um network, né? As oportunidades chegam através das pessoas. Então, de alguma forma ou de outra, eu estou me ajudando e eu estou ajudando vocês. Segunda forma, a gente tem aqui uma grande possibilidade de encontrar talentos, né? Então, isso também vai ser uma oportunidade legal para quem está começando. E a outra coisa é que eu tenho também muitas empresas, parceiros e amigos que sempre estão buscando profissionais para um projeto, para uma oportunidade, para uma empresa. Então existe a possibilidade também de a gente, sei lá, abrir uma porta, direcionar uma oportunidade para aqueles que também estão aí fazendo parte do grupo, mostrando que tem realmente interesse e dedicação, beleza? E sobre a oportunidade, né? Então, aqueles que estão começando, que é o grande perfil, né, do nosso grupo, às vezes não tem ainda uma visão muito formada do mercado, tá bom? Então eu resolvi falar brevemente sobre isso para a gente poder melhorar essa visão, tá? Primeiro de tudo, a gente está num momento de tecnologia incrível, né? Então tem oportunidade sobrando, sempre tem empresa procurando, sempre tem poxa, com a pandemia, né, se abriu as portas do trabalho remoto, então existe uma grande facilidade da gente conseguir trabalho remoto, inclusive em outros países, né? Mas em contrapartida, muitas vezes essas vagas ficam em aberto. Então existe muita demanda, mas a gente ainda sente essa falta. Poxa, está sempre precisando de mais um, mais dois. De repente já surge um outro projeto, a gente já consegue talvez até alocar mais pessoas, né? Principalmente com
com esse boom, né, que está dando aí no mercado de inteligência artificial, que todo mundo vem escutando falar, isso aí interliga com vários pontos de mercados e tecnologias que vão surgir novas demandas e novos projetos. E aí que está, a gente está nesse momento incrível, né, de oportunidade. Então eu venho também trazer um pouco essa ideia para a gente poder, né, abrir a visão e de repente se interessar um pouco mais pelos estudos e por aprender novas tecnologias. Pessoal, por enquanto desliga o microfone, aí no final a gente abre para a conversa, tá bom? Obrigado. Aí vamos falar um pouquinho sobre a metodologia, tá? A minha ideia sobre como passar esse conhecimento é através de mini cursos, certo? Então, por exemplo, hoje eu vou dar um mini curso, tá bom? Sobre Laravel. Esses mini cursos, eles não vão ser extremamente aprofundados ou longos, né? Porque, tipo assim, o propósito aqui é despertar a curiosidade, é trazer, vamos supor, pílulas de conhecimento, porque o mais importante aqui, pessoal, é as pessoas que estão no grupo, já desde o início, começarem a ter sua própria, né, iniciativa também, né, somada com a nossa, e buscar esse conhecimento, aproveitar esse canal de conhecimento que eu acho que alguns de vocês vão concordar comigo. Não é fácil você ter acesso, por exemplo, a conhecimento do nível pleno se você é iniciante, ou você ter conhecimento do nível sênior se você é iniciante, júnior. Às vezes você só vai ver uma parcela do conhecimento, né? Então aqui vocês vão de repente ver uma aula que a gente vai dar sobre microserviços e você, sei lá, é júnior e você pode até não entender tudo, mas só de você estar ali você já está à frente, porque você está tendo acesso a um conhecimento interessante que você vai poder usar e até se aprofundar e de repente já dar alguns pulos aí na sua carreira de tecnologia. Então a metodologia que eu vou usar viável hoje, que eu consigo, é mini curso. Preparo uma apresentação, slide, um pequeno projeto, vamos conversar, apresentar, discutir, depois gera dúvidas e a gente vai trocando conhecimento. Eu também tive a ideia da gente poder, em alguns momentos, parar aqui, né, sei lá, no final da apresentação, e alguém até fazer uma pergunta que de repente vai acontecer no cenário de projeto do mundo real, ou que de repente é uma dúvida profissional. Ah, quero entender como funciona o trabalho freelancer. Ou então, poxa, eu estou a fim de abrir uma empresa, só que eu não faço a mínima ideia do que é. E de repente a gente pode trazer essas discussões à tona e isso também agrega, tá? Então vai haver discussões em grupo, naturalmente, com as aulas vão surgir dúvidas, as pessoas vão postar lá no Discord, tudo que é um canal mais interessante para trocar esse tipo de dúvida. De repente eu posso também conseguir fazer um convite de um amigo que é profissional da área para falar sobre também uma tecnologia, uma abordagem, arquitetura de sistemas, pode acontecer. Então tudo aqui são possibilidades, né? Algumas pessoas também têm essa iniciativa de ajudar. E a gente vai ao longo desse processo desenvolvendo pequenas aplicações, demonstrando situações de problemas do mundo real, né? E isso também eu acredito que vai agregar muito, beleza? Então, assim, isso tudo aqui são planos que eu acabei fazendo ali sozinho e espero que a gente vá refinando essas ideias. Isso pode de repente melhorando também com o passar do tempo, beleza, pessoal? Não sei os desdobramentos do projeto, mas eu acredito que tem muita oportunidade a partir dessa iniciativa, beleza? Então essa é a introdução que eu queria dar sobre o projeto, sobre mim, para vocês me conhecerem, né, também um pouco mais. E aí vamos à aula de hoje, né? Então a gente hoje vai falar sobre CRUD com Laravel, né? É uma aula que ela talvez para aqueles que estão começando, não sabe nada ainda de programação, talvez fique um pouco assim voando, mas é como eu disse, aproveita a oportunidade para pegar ali um pouco de conhecimento,
Mas vamos lá, voltando ao assunto de CRUD que a gente discutiu na semana passada. CRUD são siglas que significam Create, Read, de ler, Create de criar, né? Criar registros, Read, de ler, de update, de você atualizar os dados, e Delete, de você excluir os dados. Normalmente esses termos a gente utiliza para banco de dados, mas a gente também utiliza esse termo dentro da aplicação. Então, quando a gente quer, por exemplo, dizer que eu vou ter um sistema que vai gerenciar usuários, então eu quero fazer um CRUD de usuários, o que se subentende no mercado, né? Que você vai fazer um sisteminha que cria, pesquisa, atualiza, exclui usuários, né? Então isso vai ter uma camada de banco de dados, isso vai ter uma estrutura lá uma camada que a gente chama de back-end. Aos poucos esses termos vão ficando mais claros. E a gente tem a camada de front-end. Já vou falar sobre isso também para a gente entender um pouco mais. Se você entrar na primeira página do Laravel, você vai ver essa frase aqui. Um framework de aplicações web com sintaxe expressiva e elegante. Já estabelecemos a base, liberando você para criar sem se preocupar com pequenas coisas. Essa frase é bem interessante, porque o Laravel ele é um framework, né? Então, alguns de vocês aqui talvez não conheçam ainda esse termo framework, mas ele significa, na realidade, é como se fosse usando um exemplo bem simplista, é como se fosse uma caixa de ferramentas que já te dá toda a base para você desenvolver sua aplicação, né? Então, o framework ele vai entregar para a gente diversas camadas. Por exemplo, uma camada já pronta para você lidar com o banco de dados, uma camada já pronta para você desenvolver seu código, suas regras de negócio, às vezes uma camada pronta para você fazer validação, para você fazer teste, para você fazer a parte de visual do seu sistema, para você lidar com a segurança. Então, quando a gente fala de framework, você está pegando uma ferramenta pronta, né? Uma ferramenta pronta que já te dá, digamos assim, meio caminho andado para você desenvolver uma ferramenta. E é muito importante a ideia de framework, porque assim, quando a gente está começando na nossa carreira profissional, a gente quer fazer tudo. Não, eu programo em PHP puro, eu programo em JavaScript puro, eu não uso framework. Então algumas pessoas até se aventuram, né, batendo no peito que eu faço tudo do meu jeito. É legal quando você está começando e você está aprendendo. É muito interessante que você entenda o que está acontecendo. Mas quando você vai para o mercado, você se depara com a situação que você tem prazo, o cliente quer pagar menos, ou então você não tem tempo para desenvolver um módulo de segurança totalmente, seguro, para que você não seja hackeado. E aí, para essa situação, para esse cenário do mundo real, o que vai acontecer? Você vai ter uma ferramenta, um framework, que já foi validado por uma comunidade. Então, milhares e milhares de pessoas utilizam. Normalmente, ele foi desenvolvido por uma equipe de arquitetos de software. Então, é uma ferramenta validada. Então, você já tem duas seguranças. Primeiro, que você já tem ali algo já mais definido, né? E segundo, que já está documentado. Então, a empresa ela ganha em utilizar uma ferramenta dessa, tá bom? Então, falei aqui um pouco sobre esse assunto, depois a gente pode discutir mais sobre isso. E aí vamos conhecer um pouco mais um pouquinho da história do Laravel, né? O Laravel é um framework MVC criado em 2011. A versão atual dele é a versão 10. Ele tem uma ótima documentação. Então, por exemplo, se você hoje não conhece Laravel e você entrar lá no site, dar uma olhadinha na documentação dele, com certeza você consegue hoje dar os primeiros passos, fazer alguns testes e começa a entender, porque a documentação dele é muito clara. Nem sempre a gente tem essa sorte nas tecnologias. Quem é desenvolvedor e mais experiente sabe que às vezes a documentação
deixa a desejar. Eu já deixei de usar um framework porque a documentação dele deixava muito a desejar, tá? Então eu vejo isso como uma das coisas mais importantes em termos de quando você vai escolher uma boa ferramenta. E comunidade, né? A comunidade do PHP e do Laravel é uma comunidade bem ativa, né? E bem antiga, inclusive, né? Hoje eu priorizo um pouco mais, eu gosto um pouco mais, assim, não é que eu goste, né? Eu estou tendendo a trabalhar mais com Node, né? Inclusive outro framework que a gente vai ver aqui que é o Nest. Mas eu já trabalhei muito com o Laravel, gosto bastante. E o que acontece? Hoje, qualquer dúvida que você tiver, facilmente você encontra, né, na comunidade. Então eu vejo isso como um ponto positivo, né? Às vezes, quando eu tenho um cliente que ele não tem uma equipe de desenvolvimento de sistemas madura, às vezes eu prefiro sugerir para ele usar um Laravel com PHP do que com um Node da vida. Entendeu? Por quê? Porque o Laravel, o PHP, ele já tem uma forma de programar mais, vou usar o termo, mais comum, né? A forma como ele executa o código, né, o sequencial, é mais comum. Quando você vai para o Node, você entra no mundo assíncrono. Então isso muda totalmente a forma de, assim, muda bastante da forma de você pensar sobre quando você está trabalhando com Node. E você, em termos de maturidade, né, o PHP é bem mais antigo, né? Então assim, eu gosto muito de pensar em termos de cenário e problema, né, do que de tecnologia, né? Então a gente escolhe normalmente a tecnologia com base no cenário, a gente analisa o cenário do cliente. Então eu acho o PHP com Laravel uma boa solução para muitos problemas. Não para todos, mas para muitos problemas. E aí vamos pôr a mão na massa, né? Vamos aprender agora fazendo. Para que a gente faça esse exemplo que eu vou mostrar para vocês, a gente vai utilizar o PHP a partir da versão 8, tá? Pode ser que alguns de vocês nesse primeiro momento, pelo fato de serem iniciantes, talvez não estejam com esse ambiente instalado. Então, algumas coisas aqui, como eu disse, eu não vou conseguir aprofundar tanto, mas eu vou dar uma passada por cima para vocês entenderem, tá? Então, vamos lá. A gente precisaria aqui do PHP 8, né, pelo menos. Dá para fazer esse exemplo que eu fiz aqui com o PHP 7? Dá. Você só precisa instalar as extensões do PHP 7 e usar uma versão do Laravel um pouquinho mais antiga, que não tem nenhum problema, né? Eu mesmo ainda tenho alguns projetos que eu utilizo uma versão do Laravel um pouco mais antiga, não tem problema. Então, você precisa do Composer. Para quem não sabe o que é o Composer, é o gerenciador de pacotes do PHP, né? Então, por exemplo, se alguns de vocês hoje estão mais familiarizados com Node, no Node hoje a gente usa o NVM, né? Aliás, o NPM, desculpa. A gente utiliza o NPM para você instalar um pacote, para você criar um novo projeto, para você pesquisar pacote, você pode usar o NPM. Para o PHP seria o Composer, beleza? E a outra coisa que a gente vai precisar aqui é de um banco de dados da sua preferência, né? Eu sugiro aqui para esse projeto que a gente vai fazer, ou MySQL ou então Postgres, beleza? Assim, o Laravel, eu vou falar um pouco aqui, eu vou até sair da apresentação para a gente pôr a mão no código, beleza? Esse projeto que eu desenvolvi, ele já está aqui, ó, já criei aqui o repositório, vou compartilhar com vocês depois no grupo. Antes de entrar de fato no código, eu quero dar uma visão melhor para vocês da estrutura que a gente está mexendo agora, da camada que a gente está mexendo, né? Alguns de nós alguns aqui são iniciantes, então eu queria dar essa explanada aqui para ficar mais fácil o entendimento. Então vamos lá.
Imagina que a gente está desenvolvendo um sistema que um cliente vai usar, uma pessoa vai usar. Essa pessoa, ela vai chegar no navegador e vai digitar lá um endereço qualquer, www.app.com.br. Aí o que vai acontecer? O navegador, ele vai fazer uma requisição para a rede, vai achar o endereço do seu site e ele vai carregar o que a gente chama de front-end, né? A sua aplicação vai estar instalada no servidor e esses arquivos vão ser renderizados aqui na telinha do cliente. O front-end é o que a gente chama de camada visual, né? Para alguns ainda não vai ficar tão claro, ainda vai ficar um pouco abstrato, mas imagina que é a camada que você vê, né? A camada que você vê, a parte de cores, botões, interações, só que também tem programação nessa parte do front. Inclusive hoje a gente tem toda a camada de serviços, a gente tem uma estrutura complexa hoje com alguns frameworks que a gente trabalha, frameworks reativos, enfim. A gente está no momento que antigamente, há 10 anos atrás, quando eu comecei, a conversa que se tinha era que o front era muito fácil e a parte do back-end era difícil. Hoje em dia, meio que o jogo virou. Então, a gente tem aqui no front CSS, JavaScript, HTML, aí você tem uma tecnologia Vue.js, que é como se fosse uma tecnologia que está por cima do JavaScript, que vai ser depois processado e vai virar JavaScript. Aí você tem processadores que ficam, task runners que ficam ali executando várias tarefas por baixo. Então tem muita coisa agora na camada de front que é de fato uma camada hoje bem complexa, né? Então, mas aí eu quis botar um bloquinho aqui, que a gente escuta falar de algumas tecnologias, mas às vezes ainda, para aqueles que estão começando, não fica claro em que parte ela faz da aplicação, né? Então, quando a gente está falando de Vue.js, React, HTML, CSS, JavaScript, se bem que o JavaScript também está no back, mas esquece isso por enquanto. Então, assim, quando a gente está falando dessas camadas, normalmente a gente está falando do front-end, beleza? Então, alguns aqui no grupo vão ser pessoas que vão ter mais afinidade com essa camada, beleza? Que gostam de construir visual, telas, interações, eventos, animações, tudo isso, normalmente a gente vai encontrar nessa camada. E o back-end seria onde a gente vai encontrar o que a gente vai conversar hoje, o PHP com Laravel, ou então o Node com Nest.js, Python com Django, Java, C#. Então, assim, o back-end é uma camada que a gente chama, que ela estaria por trás com vários serviços que o front-end vai estar consultando e recebendo essas informações, né? E ele tem ali uma interação com outros serviços, por exemplo, banco de dados, né? Então, existem casos em que essas duas camadas elas estão muito interligadas, tá? Elas estão muito interligadas. No que eu vou estar passando para vocês, normalmente eu vou estar lidando com essas camadas de forma separadas, que é a forma como hoje eu prefiro, né? Eu acho mais organizado esse desacoplamento, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre essa camada aqui, ó, PHP com Laravel, beleza? Então vamos lá. A partir do momento que você tem o PHP instalado, o Composer instalado e um banco de dados instalado, para alguns de vocês que estão no Windows, né, eu acredito que uma boa ideia para você instalar o PHP e o banco de dados seria o XAMPP, né? Eu vou só mostrar para vocês aqui porque eu não utilizo o XAMPP, mas só vou mostrar para vocês o que seria. Então o XAMPP é essa aplicaçãozinha aqui, ó, XAMMPP. Ele já traz um pacote, né, de Apache, banco de dados, PHP e tudo. E o Apache é um servidor de aplicação, PHP é a linguagem de programação, MariaDB é o banco de dados. Ele tem outras coisinhas que não são importantes para a gente agora,
mas é uma solução para quem quer preparar esse ambiente, tá? Mas eu vou pular essa questão de ambiente, né? Vou deixar por conta de vocês essa pesquisa e vamos passar um pouquinho para frente, tá? Eu já vou utilizar de uma forma diferente. O Windows, ele desenvolveu uma tecnologia já há algum tempo que eu achei excepcional, que é o WSL, que é uma espécie de Linux embutido no Windows, beleza? Então, eu não sei, talvez os iniciantes não saibam, mas assim, é muito comum hoje você ter profissionais que utilizam Linux para desenvolvimento. Pela facilidade do Shell, né, do Shell Script, que você tem ali um terminal, que você executa programas que vão ajudar a gente no dia a dia, né? Então tem várias coisas que a gente vai utilizar o terminal, né? Essa telinha, normalmente a gente conhece uma telinha preta, né? Então eu estou usando o WSL, o meu já está todo configurado aqui, ó, na hora que eu abro eu já caio dentro do meu Linux, beleza? E aqui eu já tenho o PHP, ó, PHP Version, que eu estou com a versão 8.1, eu já tenho o Composer, beleza? O meu banco de dados, eu estou utilizando via Docker, beleza? Então vou subir aqui o meu MariaDB, então tá de pé. Se eu for aqui também no meu terminal e dar um Docker PS, vocês vão ver que o meu MariaDB está aqui disponível. Eu vou abrir aqui o meu programinha que eu uso para gerenciar banco de dados, para mostrar para vocês o banco de dados funcionando. Eu dou preferência ao dbeaver, então já é uma ferramenta legal para vocês ficarem ligados, porque quando a gente vai mexer com banco de dados, a gente precisa de uma interface que acesse esse banco de dados. Então a gente usa um sistema para essa finalidade. O legal do dbeaver é porque ele permite conectar vários tipos de banco. Como eu utilizo Postgres e MySQL, eu consigo usar inclusive outras opções de banco, mas os que eu mais uso é Postgres e MySQL. Então a minha sugestão é utilizar essa ferramenta aqui, que ela é bem interessante. Então, por exemplo, eu já tenho aqui um banco de dados. Deixa eu atualizar aqui. Enfim, a gente vai criar aqui na hora. Então, vou utilizar essa ferramenta para fazer algumas consultas, beleza? Existem muitas ferramentas, então alguns de vocês vão ver qual é a preferência. Tem pessoas aqui que utilizam Navcat, né? Eu acho um programa bem legal, porém ele tem uma licença, né? Então, às vezes, né, a licença pode ser um pouco cara, né? Então, às vezes, vai influenciar a gente usar uma ferramenta gratuita, beleza? Pronto. Estando no ambiente aqui todo rodando, né, eu já consigo criar minha aplicação. Então, vamos para a prática. Eu vou chegar aqui no terminal, vou chegar aqui, por exemplo, na documentação do Lara. Vou até ajudar vocês a entender um pouco mais como é que lida com a documentação. Então, normalmente, quando você entra numa documentação de qualquer tecnologia, você vai ter esse menuzinho aqui chamado Get Started, certo? Normalmente ele vai mostrar quais são os primeiros passos, o que a gente faz, e a gente vai encontrar aqui uma partezinha que explica como a gente criar o nosso primeiro projeto em Laravel. Então eu vou copiar esse código. Esse código, lembrando que o Composer, sendo um gerenciador de pacotes por Laravel, ele vai ter alguns comandos. Então ele vai nada mais nada menos fazer do que baixar a estrutura do Laravel, criando uma nova aplicação. Então, quando a gente está aqui no terminal e eu digito aqui qualquer coisa, por exemplo, eu digitei ls. O ls ele é um programa, beleza, pessoal? Então, para quem não conhece, eu vou dar algumas explicações também para familiarizar. O ls é um programa, o date ele é outro programa. Então, como é que a gente interage com esses programas? Eu digito o programa e uma opção. Por exemplo, se eu digitar "-l", ele vai mostrar a listagem, o ls é listar, ele vai mostrar a listagem de programas numa outra disposição.
Ah, e se eu quiser saber mais opções daquele programa? Eu digito ls, outra opção seria help. E aí eu vou ter aqui a documentação daquele programa, beleza? Então, olha só, quando eu digito aqui Composer e dou help, ele vai me dar opções. Então aqui ele está explicando um pouquinho de como ele funciona. Também você pode entrar aqui no site do Composer e você vai ter informações sobre a documentação, de como é que funciona. É muito comum que as documentações estejam em inglês, tá? Mas é também fácil de encontrar conteúdo em português, beleza, pessoal? Hoje a gente tem muita facilidade de pesquisa, pode usar um Google Tradutor para quem tem mais dificuldade, tá bom? Por exemplo, eu uso uma extensão aqui chamada Google Tradutor, então eventualmente eu posso estar com dificuldade de interpretar um texto, eu vou, seleciono, ó, ele já traduz aqui para mim. Uma dica para aqueles que têm um pouco mais de dificuldade no inglês, né? Já tem pessoas aqui sugerindo o ChatGPT, que também é uma ideia, né, bem interessante, para conseguir fazer a tradução de alguns códigos e tudo, beleza? Valeu pela dica, pessoal. Então, como eu disse, eu não vou, né, aprofundar em certas coisas, mas eu vou passando, dando as dicas e vocês aproveitem para pesquisar, beleza? Aí vamos lá, vou pegar aqui, né? Vou pegar aqui o nosso projeto, a linha que precisa para criar o projeto e vou executar aqui no terminal. Vou aqui dentro de uma pasta Workspace, vou entrar aqui na pasta PHP e eu vou alterar só esse último parâmetro aqui, que é o nome da aplicação. Eu vou colocar aqui o nome, ó, Contact Book, beleza? Dou um Enter, o que vai acontecer? Ele vai começar a criar esse projeto, instalando todas as extensões que internamente ele precisa, beleza? Então a gente espera um pouquinho, não demora muito. Ele faz um cache também dessas extensões, aí as próximas vezes acaba sendo mais rápido. O comando, pessoal, que eu estou colocando, ele está aqui na apresentação que eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Ó, Composer create Laravel /Laravel example.app é o nome da aplicação, que você também tem na documentação, beleza, pessoal? Então tudo aqui que eu estou falando já está na apresentação. Pronto. Exatamente. Então assim, criando o projeto, né? Agora a gente já pode abrir ele no VS Code. Então vou digitar aqui, ó, Code, e vou digitar Contact Book e ele vai abrir o projeto. Pronto. Beleza. Deixei aqui o zoom um pouco grande para a gente conseguir ver bem aqui as coisas, beleza? Pessoal, como hoje a minha ideia é mostrar sobre o CRUD em Laravel, eu não vou explorar, não vou dizer assim, toda a arquitetura do Laravel, todos os recursos, não, porque a gente não teria como fazer isso em 2 horas, mas eu vou dar algumas pinceladas. O Laravel, ele já vai oferecer para a gente uma arquitetura, né? Então você tem os locais onde você bota os models, que são as classes responsáveis por acesso ao banco de dados. Dentro aqui de HTTP você vai ter os controllers, que é uma camada de comunicação. A gente costuma, quando a gente está desenvolvendo, criar uma outra camada, por exemplo, services, né, para ter a nossa camada de regra de negócio, mas hoje eu não vou entrar nisso. Eu vou fazer da forma mais simples possível, beleza? Também, o que a gente pode ver aqui que vai ser interessante hoje? Routes, né? Então, nessa parte de rotas, a gente vai definir os endereços de como a gente pode estar acessando nossos recursos da aplicação. Nesse arquivo .env, ele é um arquivo de configuração. É aqui que a gente vai configurar o nosso banco de dados, beleza? Nessa partezinha aqui.
Então, eu vou dar essa pincelada rápida na estrutura e vou direto aos comandos para a gente ver como é simples. Talvez alguns de vocês não entendam tudo de cara, mas vocês vão ver como é simples você criar um CRUD com Laravel. E é isso que eu queria mostrar, até para gerar aquele interesse, poxa, não sabia que existia uma coisa tão simples para desenvolver uma aplicação, né? Então, vamos lá. O que eu fiz aqui, pessoal? A primeira coisa que eu fiz foi criar a aplicação, né? O Laravel, ele traz embutido dentro dele esse programinha aqui chamado Artisan, beleza? Peraí, que eu tenho que entrar no canto certo. Contact Book. Aí eu vou dar um PHP Artisan. O PHP Artisan, pessoal, é um programinha que o Laravel traz dentro dele, cheio de comandos para facilitar a nossa vida, né? Então, ele tem geração de código, ele trabalha com rotinas, ele cria cache, ele roda registros para a gente inserir no banco de dados automaticamente, ele executa algumas rotinas. Então, assim, é muito rico a quantidade de comandos que o Laravel já traz aqui para ajudar a gente a desenvolver nossas aplicações, beleza? Então, o primeiro comando que a gente vai usar é para criar o nosso model de contato, né? Então eu vou usar esse seguinte comando: php artisan make, né? Make model. Ele vai criar um model com o nome contact, que é contato em inglês, e a gente vai utilizar esse parâmetrozinho traço migration, para ele criar automaticamente a migration, que eu vou explicar também o que é para vocês daqui a pouquinho. Vou criar logo para ficar mais fácil vocês entenderem. Então vamos lá. PHP artisan make model contact migration. Olha só, ele criou dois arquivos, ó. Um está nessa pasta, o nome dele é contact, e o outro é uma migration chamado contacts. Aí vocês podem estar perguntando assim: Alessandro, mas por que você está escrevendo contact e não contato? Quando a gente trabalha com esse framework Laravel, ele trabalha com o conceito de pluralização, né? Então, com base no termo, ele já consegue para algumas coisas manter no singular e outras coisas que são interessantes manter no plural. Então, a pluralização ela é automática. Quando você escreve num determinado padrão, o framework já vai criar algumas coisas muito facilitadas para você, e você vai ter mais facilidade e vai ter mais produtividade. Então, eu dou essa sugestão de utilizar os termos em inglês para ter esse benefício, né, da geração de código e do código como um todo funcionar de uma forma bem interessante, beleza? Vamos ver o que foi que aconteceu aqui, ó. Olha só, não existia esse cara aqui, ó, ele criou. Já com estruturazinha bem bonitinha, não precisei programar isso aqui, ele criou para mim, beleza? Outra coisa que ele criou tá aqui, ó. Se eu for aqui em database, que é banco de dados, migrations, dentre algumas migrations que ele já traz, ele criou agora essa daqui, ó. Create contact table. Olha que interessante, já com a estrutura aqui previamente definida. Então isso aqui é interessante porque já me poupa trabalho. Então já não tive que escrever, beleza? Pessoal, eu tenho uma filosofia que é o seguinte: quanto menos você escreve, menos o seu código está suscetível a bugs. Parece óbvio, certo? Mas não é tão simples, né? Quando a gente começa a programar, a tendência é que a gente escreva muito código. É um código muito extenso, às vezes muito redundante, às vezes a gente repete muito código. A tendência é que com o tempo a gente vá diminuindo o nosso código. Ele vai se tornando mais claro, mais simples, mais dividido. Então, sempre que você tiver um framework que ele te ajuda a fazer algumas coisas, você tem que aproveitar o máximo possível o recurso. Quanto menos você escrever, menos bugs você vai ter, beleza? Então vamos lá. Agora eu vou definir no meu model
quais são as tabelas que ele vai ter, beleza? Quais são os dados dos contatos que eu quero gerenciar? Então eu vou criar aqui, ó. Eu tenho que botar aqui o tipo de dado. Então está aqui string, eu vou botar name, que seria nome. Posso ter fone, que seria o telefone. Posso ter o e-mail. Posso ter age, que seria idade, mas no caso de idade seria um inteiro. Aliás, integer, né? E aí eu teria, por exemplo, eu poderia ter uma anotação que seria do tipo texto. Então está aqui note. Para aqueles que estão começando, quando a gente está trabalhando com programação, a gente tem variáveis, né? E essas variáveis e estruturas, elas têm tipos, né? Então, por exemplo, quando eu quero armazenar um dado, normalmente eu digo qual é o tipo dele, né? Então, string, a gente vai chamar ele a string é quando eu estou precisando, sei lá, de texto, né? De textos com determinado tamanho específico, não tão grande. Integer é inteiro, quando eu estou precisando, né, de um número inteiro. Pode haver casos que eu vou trabalhar com valores monetários. Nesse caso já não seria o número inteiro, já seria um número real, né, que vai ter ponto, vírgula, alguma coisa, um número quebrado, né? E o texto, normalmente a gente utiliza quando eu vou ter um campo de texto longo, onde eu não quero necessariamente o limite. Aí vocês estão vendo aqui que aqui tem uma referência ao ID, é porque quando a gente trabalha com banco de dados, a gente tem um campo que é o identificador daquele registro, que a gente chama de ID. Por padrão, o Laravel já cria esse campo. E a gente tem aqui essa função timestamps, que ela vai criar os campos relacionados ao controle de quando foi criado e quando foi atualizado aquele registro, que é o created@, e o updated@, automaticamente ele cria. Não vou entrar no assunto de relacionamentos hoje, porque a ideia hoje é ser bem simples e objetivo. Criei esses campos. No Laravel, a gente tem uma coisa que é excepcional. Você não precisa mapear no model nada para ele saber que aquelas tabelas existem. Ele automaticamente, como eu estou usando o padrão que eu falei para vocês, do termo em inglês, ele consegue aferir qual é o nome da tabela que está no banco de dados. Então não preciso fazer esse mapeamento. E eu vou provar para vocês que isso é verdade. Então eu vou chegar aqui, ó, preciso conectar o meu banco, beleza? Vou ver aqui qual é o IP da minha máquina, porque eu estou usando WSL. Então basicamente eu tenho duas máquinas, então eu vou descobrir aqui qual é o IP do meu Windows, para eu poder dizer para o Linux onde é que está o banco de dados. Então eu peguei aqui o IP, botei aqui, a porta que eu uso é outra, e o nome eu uso para facilitar root, né? E eu vou criar um outro banco de dados. Eu vou criar aqui um banco de dados chamado Contact Book. Ok. Contact Book. Observe que não tem nenhuma tabela, beleza? E agora o que acontece? Quando eu estou trabalhando com Laravel, eu estou trabalhando com migrations, né? O que são as migrations? Agora eu vou explicar para vocês o que significa essa estrutura. Quando você trabalha com banco de dados e aplicações, você precisa controlar, por exemplo, quais são as tabelas que eu vou ter, quais são os campos que eu vou ter. E o que acontece? Essa estrutura, ela tem uma estrutura normalmente inicial e ela vai evoluindo, tá? Para que a gente consiga controlar essa evolução, a gente trabalha com a estrutura de migrations, onde eu crio essa definição de tabelas e essa definição ela vai servir para a história do projeto. Então, se alguém começar hoje a trabalhar comigo, já existe aquela história, né? Aquele histórico de tabelas que ele pode criar, né? Já tem a estrutura, já está definido, fica mais fácil, entendeu? Então a migration nada mais é para ter esse controle gradativa da criação da estrutura do banco de dados, beleza? É uma espécie de versionamento do banco de dados, beleza? Teve uma coisa que eu me esqueci. Quando a gente está definindo os campos, a partir do momento que eu defino esse campo, ele passa a ser obrigatório.
No banco de dados eu tenho uma opção que eu posso permitir que aquele campo seja nulo, ele não seja obrigatório. Então eu posso chamar aqui uma função adicional chamada noLabel, certo? Aí ele vai permitir que eu não seja obrigado a passar essa informação. Por agora, eu vou deixar apenas o nome obrigatório, beleza? Mas todos os outros campos, eles vão ser opcionais. O primeiro teste que a gente pode fazer para saber se o banco de dados está conectado direitinho, é rodar esse comando aqui, ó, php artisan migrate. O que vai acontecer? Ele vai pegar todas as migrations e vai executar. Vou dar um enter agora, ó. Não deu certo. Vamos entender o que foi que aconteceu. Ele está dizendo que o banco já existe. Por quê? Porque eu não referenciei o banco correto. Eu vou botar aqui agora, ó, contact book, que foi o banco de dados que eu acabei de criar. Então vamos lá, executar novamente. Opa, ele está dizendo que não existe. Eu acho que eu devo ter criado com algum termozinho diferente em algum canto. Deixa eu ver. Contact book. Vou fazer o seguinte. Vou excluir aqui e ver o que ele vai fazer. Vamos lá. Vou dar um enter. E vou de novo. Yes. Olha só. Eu excluí. Aí ele perguntou, opa, esse banco de dados não existe, né? Não existe para essa conexão. Você deseja criar? Aí eu vou agora atualizar aqui e ver se ele conseguiu criar. Acho que ele... Interessante. Eu estou achando que ele criou... Aliás, ele conseguiu criar. Só que eu estou achando que o meu debug não atualizou. Deixa eu ver aqui novamente. Peraí. É porque esse outro aqui. Tá aqui, olha, ele conseguiu criar, certo? Olha só. Ele conseguiu criar. Ignora essas outras tabelas, ó, user, password e tal. Vamos se preocupar apenas com essa migrations. Essas outras tabelas é que o Laravel já traz algumas estruturas, tá? Então o que acontece? Ó? Ele criou a tabela contacts com base na minha migration, só que ele faz um histórico do que ele está criando no banco de dados, entendeu? Então, se ele sabe que ele já criou essa tabela, ele não vai criar novamente. Olha só, se eu tentar executar esse comando, ó, migrate, ele está dizendo, ó, não tem nada para migrar, já está tudo criado. Então o que quer dizer? Ele está conectado ao banco, beleza? Agora eu vou provar para vocês que o Laravel ele consegue saber o que existe no banco de dados mesmo sem eu mapear nada. Vamos ver. Eu vou chegar na minha tabela nova de contatos e vou criar um registro. Vou botar aqui, ó, Pedro, um número qualquer, pedro@teste.com.br, ele tem 21 anos. Dei um enter, salvei. Então olha só, a gente tem aqui o nosso primeiro registro no banco de dados, beleza? Vamos agora fazer um teste com o PHP Artisan Tinker. O Tinker é uma ferramenta interativa que você consegue consultar informações, fazer testes de código de forma interativa. Você não precisa executar um arquivo, você pode já colocar que o seu código ele vai funcionar. Então eu vou aqui importar o model, use app models/contact. Então olha só, agora eu posso usar o contact. Se eu digitar all, que é um método que traz todos os registros da tabela e der um enter, olha o que vai acontecer. Ele conseguiu se conectar no banco e trazer o nosso primeiro registro. Olha que show. Agora eu vou inserir, não pelo banco, eu vou inserir por aqui. Então eu vou digitar contact, create, e eu vou passar agora uma lista de campos e vai acontecer um erro e eu vou explicar qual é esse erro. Name
botar aqui Júlio. Vou botar só 2 campos, fone. E vou digitar aqui um número qualquer. Vai dar um erro, olha só. Ele deu um erro. Por quê? Porque, embora ele não me obrigue a mapear, aliás, vou fazer de outra forma para que não dê o erro. Vou fazer de outra forma. Depois eu vou explicar esse erro. Eu vou instanciar um novo objeto, contact. Aí agora eu vou preencher esse cara. Vou dizer assim, ó, o name é João, o e-mail é joão@gmail.com e agora eu vou salvar. Save. Olha que legal essa ferramenta interativa, né? Você já faz tudo aqui, ó. E se eu for consultar agora o banco, ó, já está agora no banco, ó. Beleza? O legal, ó, lembra daquele nosso timestamps? Ele está refletindo sobre esses campos aqui, ó, created at e updated at. Então, olha só que simples, cara, não defini nada. O meu model foi criado de forma automática. Só defini a estrutura para criar o banco a partir da migration. E eu já tenho acesso a um cara que já está conectado no meu banco, já tem toda essa interatividade e tem muito mais coisa aqui. Mas esse pouquinho aqui já para mim, se quando eu estivesse começando a programar, eu tivesse visto isso aqui funcionando, eu acharia incrível, né? E aí agora eu vou explicar para vocês o que foi esse erro aqui em cima. O que acontece? Existem alguns casos que é interessante a gente pegar logo todos os dados e criar já o nosso objeto. É como se eu estivesse fazendo um preenchimento completo do objeto para criar ele, beleza? Só que ele, por segurança, ele não deixa isso aqui acontecer, a não ser que você defina. E aí você vai fazer sua primeira definição no model. Você tem que definir uma propriedade aqui chamada protected field label. Você está dizendo para ele o que é que você pode permitir salvar dessa forma, com esse preenchimento. Então eu vou botar os campos name, phone, e-mail, age e note. Pronto. A partir do momento que eu defini isso aqui, eu preciso recarregar, né? Vou sair do Tinker, aperto Ctrl D, executo de novo, carrega aqui nossa classe e agora ele vai deixar, ó. Vou executar dessa forma, ó. Ele deixou, certo? Por quê? Porque eu disse que esses campos eles são, digamos, eles têm permissão de serem preenchidos dessa forma. Alessandro, o que acontece se eu botar aqui Maria, né, e botar aqui um campo que não existe? Vou botar aqui, sei lá, ping pong e der um enter. Olha só que interessante. Isso aqui não tem efeito nenhum. Por que não tem efeito nenhum? Porque ele só vai levar em consideração o que eu tenho aqui nessa propriedade field label. Beleza? Então, esse campo, ele te dá uma segurança de dizer assim, cara, só pode preencher dessa forma esses campos. Inclusive, pode ter algum aqui que eu nem queira que esteja aqui. Talvez, por exemplo, note ou então e-mail, eu posso querer que não esteja ali, por exemplo. Entendeu? Então é como se fosse algo que você pode gerar ali uma segurança a mais. Beleza? Então pronto. Aqui a gente trabalhou na camada que tem acesso ao banco de dados. Beleza? Agora vamos trabalhar com a camada de controller. Beleza? E aqui de novo o Laravel vem pra gente dar uma ajuda assim absurda, né? Eu vou digitar agora aqui um comando chamado php artisan make controller.
Eu gosto de utilizar um nome de classe para controller que me ajuda um pouco a diferenciar, beleza? Model de serviço, controller, eu boto um sufixo chamado controller. Então eu vou botar aqui, ó, contact controller, beleza? Se eu botar só contact, ia funcionar? Ia, não tem problema nenhum. Mas é só para, em alguns casos, não confundir com model, beleza? Então eu vou botar aqui controller. Se eu usar aqui um parâmetro, eu vou criar, depois eu vou excluir e vou usar um parâmetro para mostrar para vocês o quanto ele é interessante. Eu vou só criar desse jeito mais simples. Criei. Olha o que aconteceu. Ele criou uma estrutura simples para mim, certo? Sem nenhum método. É legal? De repente eu não vou precisar dos métodos principais, assim, do CRUD, né? E aí criar limpo para mim pode ser interessante. Mas lembra que a gente está ensinando a desenvolver um CRUD? Então, nesse caso, eu tenho um recurso do Laravel que é bem interessante. Olha só. Eu vou usar aqui um parâmetro chamado resource. Beleza? Olha o que vai acontecer. Eu tinha excluído, né, o controle anterior e agora eu vou abrir o que eu criei novamente. Olha só o que ele trouxe aqui, ó. Index, create, store, show, edit, update e destroy. Ele já dá aqui uma previsão de como a gente vai lidar com aquele método, como é que ele vai estar recebendo esses parâmetros. Então olha que interessante, isso aqui já tem tudo a ver com o CRUD que a gente vai desenvolver, já está pronto. E olha que interessante, como eu disse para vocês, eu gosto de desvincular as camadas, beleza? Então eu vou criar aqui como se a gente estivesse trabalhando com a API, beleza? Então eu não vou precisar do create, eu não vou precisar do edit, beleza? Só vou precisar desses outros métodos. Pronto. E agora eu vou fazer o seguinte, bem aqui nesse meu arquivo de rotas API, eu vou definir as rotas relacionadas ao meu controller. E aqui eu tenho outra facilidade do Laravel. Vou comentar isso aqui que a gente não vai usar por enquanto. E vou importar aqui o nosso controller. Use app controller. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre como é que eu importo o meu controller, basta você vir aqui no namespace, ó, copia, barra invertida e você bota o nome do controller. Então esse controller vai ser carregado nesse contexto, beleza? E agora eu vou definir o nosso resource, beleza? Então, route resource. E aí eu vou dar um apelido para as rotas, que a gente chama também de endpoint, por exemplo, né? Como se fosse um base URL para aquelas rotas daquele controller. Então eu vou chamar aqui de contacts e vou fazer referência ao meu controller. Contact controller, class. Quando eu uso esse class, ele está fazendo como se fosse um mapeamento para a classe, né? Ele vai como se fosse fazer uma referência aqui que vai disponibilizar para esse endereço essa classe. E aí o que vai acontecer? A partir desse momento, por incrível que pareça, todas as rotas já estão definidas. Olha que incrível. Eu tenho aqui um recurso no Laravel que eu posso digitar aqui, ó, php artisan route list. Olha só, ele vai me dizer quais são as rotas que já estão disponíveis. E olha só quem é que está disponível. API barra contacts. E já está definido aqui, ó, get, put, delete. Depois vocês vão entender que o que são verbos HTTP, né? Ou métodos, né? Que a gente vai utilizar para fazer as nossas requisições, beleza? Deixa eu voltar aqui para essa imagem. Quando a gente está trabalhando com aplicações e internet, a gente trabalha com pergunta e resposta. Então você faz uma requisição, essa requisição vem, bate aqui nas aplicações e volta como resposta.
Então, quando a gente está olhando as rotas, essa rota ela vai ter acesso a um serviço, a uma regra de negócio que vai ser executada e vai mandar uma determinada resposta, beleza? Então, olha só, eu tenho várias maneiras de definir rotas. Eu poderia definir assim, ó, por exemplo, route, get, contacts, e eu poderia chamar isso aqui, ó, contact class, e poderia fazer isso aqui, ó, index, que eu iria conseguir mapear essa rota. Vamos ver se está funcionando, ó. Vocês vão ver que vai sumir as rotas, ó. Vai ter só um get aqui, ó, que ele vai apontar para o contact controller index, que é esse métodozinho aqui, ó. Certo? Vou até fazer um teste, ó. Vamos testar isso aqui funcionando. Return index. Para testar, pessoal, a gente pode utilizar um programa Postman, talvez alguns de vocês já ouviram falar. Só que eu prefiro usar o Insomnia. Eu acho mais interessante, beleza? Eu acho mais leve e eu gosto mais da interface. Então, olha só, eu estou aqui mapeado, ó. Tenho que botar nossa aplicação para rodar, né? Então, eu vou usar esse comando aqui, ó, php artisan server. Ele vai subir um pequeno servidor na porta 8000 e agora eu posso consultar essa rota aqui, ó. Ó, ela me respondeu o que eu defini, ó. Vou botar aqui outra coisa, ó. Hello world. Opa, aqui. Ó, hello world. Então, o que eu defino aqui, ela vai responder, beleza? Pronto. Então, vou voltar para... Então, eu tenho várias maneiras de definir. Por exemplo, posso definir aqui outro verbo, né? Eu posso botar aqui post. E aí eu apontaria agora para outro método, seria aqui o store, beleza? Só que eu não vou fazer isso, né? Eu vou fazer de uma forma mais prática. Eu vou definir aqui o resource e ele já faz o mapeamento automático, beleza? Pronto, feito isso, olha só. Vocês vão ver que vai continuar funcionando. Olha só que interessante, ó, continua funcionando. E agora vamos para a parte prática de desenvolvimento do nosso CRUD de fato, né? Então já tenho como acessar o banco, ter acesso ao módulo de contatos. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou importar o módulo aqui, use app models contact. E olha só que interessante, se eu simplesmente fizer isso aqui, ó, all, que é aquilo que eu já tinha mostrado para vocês, ó, uma linhazinha muito simples, eu já consigo consultar os meus contatos. Olha só que bonitinho. Beleza? Olha só como a Laravel é incrível. Não, Alessandro, mas eu preciso fazer uma paginação. Então, só faço alterar o método de all para paginate. Olha o que vai acontecer aqui. Então, ele já me mostrou agora a estrutura paginada. Então isso já está pronto, né? E em algumas tecnologias ainda hoje você precisaria construir essa paginação. É normal, às vezes acontece, mas pois acontece. Mas o Laravel já entrega isso para a gente de mão beijada. É aqui onde a gente volta no tempo e lembra quando eu falei para você de framework? De algo que já está pronto para você utilizar. Então, o Laravel já traz isso para a gente, beleza? Parâmetros também a gente pode parametrizar. Eu posso dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu posso dizer aqui para a paginação quantos registros por página eu vou querer. Vou botar só 2, beleza? E aí eu vou clicar aqui agora, ó. Consultei, só veio 2, ó. Eu só fiz passar aqui um parâmetro e ela automaticamente respeitou isso, certo? Beleza. E se eu quiser agora ir para a segunda página, eu só preciso aqui na URL fazer isso aqui, ó, page 2, pronto, segunda página, tá aqui, ó, current page 2, beleza?
Ah, Alessandro, tem como eu alterar dinamicamente a quantidade de páginas? Tem. Eu posso fazer o seguinte, ó, input, eu vou tentar pegar aqui o campo chamado limit, que deve vir na URL, mas se ele não vier, mostra 4, certo? Vamos ver o que vai acontecer. Dou um enter, eu vou para a página 1. Opa, acho que eu fiz errado, hein? Peraí. Ah, é porque não é assim. Eu acho que é request input, acho que é assim. Eu vou esperar que venha um limit, se não vier, o padrão é 2. Aliás, o padrão é 4. Vamos lá. Vou tentar de novo. Olha só, veio 4. Beleza? Quer dizer que não quebrou. Vou agora botar um parâmetro chamado limit, que é um parâmetro opcional. Limit. Vou botar aqui 2. Opa, só veio 2. Então, dinamicamente, eu tratei isso, certo? Eu poderia, sim, a gente pode ordenar, pode fazer tudo. Inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui só por curiosidade, tá? Eu vou botar aqui, vou criar aqui uma variável chamada... Aliás, vou fazer um negócio que eu gosto muito. Deixa eu ver aqui. Eu vou botar aqui query, certo? Vou botar aqui, ó, query, return, query, paginate. Olha só, quando eu mudei essa implementação, o que acontece? Eu passo a ter liberdade para fazer o que eu quiser com essa query, tá? Então, olha só, eu posso dizer assim, query when. O que o when significa? Ele significa quando, né? Então, ela só vai, é uma regra que só vai ser executada quando uma determinada regra for verdade. Então, por exemplo, eu vou botar aqui, ó, request, e eu vou esperar que venha um limit, beleza? E eu passo uma função anônima com esse limit, e eu vou fazer o seguinte, ó. O primeiro parâmetro, desculpa, errei, é a query, a própria query, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Quando o limite estiver presente, eu vou dar um limit. Não, aqui não. Não vou fazer para esse caso, porque o ideal do limite é a gente fazer daquele jeito que eu fiz mesmo. Mas vamos fazer a ordenação, beleza? Vamos fazer a ordenação por nome, beleza? Nome. E eu vou fazer o seguinte, ó. Quando o nome estiver presente, nome, eu vou fazer isso aqui, ó. Order by, se eu não me engano, nome, order by nome. Só que aí nesse caso eu também precisaria de uma outra coisa, né? Que seria aliás, é name, tem razão. Name. Eu precisaria de uma outra coisa que seria qual é o tipo de cláusula, né, que eu vou utilizar para ordenar, né? Então vamos lá, vamos dizer aqui que, sei lá, ASCII. Galera, porque assim, para fazer tudo agora de bate-pronto não é tão simples, né? Mas assim, vamos fazer aqui uma regra. Aliás, isso aqui seria o order, né? Seria melhor o order. Não, vou deixar só name mesmo, para facilitar. Só para vocês verem que é possível, tá? Depois a gente melhora um pouquinho os exemplos nas próximas situações. Vamos ordenar por idade, na realidade. Pronto. Vamos ver isso aqui funcionando. Então, para ordenar por idade, eu também teria que ter a idade da galera, né? Então, eu vou botar aqui 30, 12,
15. Salvei. E aí eu vou, beleza, vamos fazer a consulta aqui. Vamos ver vindo normal, pronto, veio normal. Aí olha só, o Pedro está em primeiro, o João em segundo. Deixa eu alterar o nome da Maria para Adriana, Bruno, para ficar mais fácil a gente chegar aí o alfabético. E agora eu vou ordenar por name, né? Name. Ah, é porque eu poderia... Ah, já sei, já tive uma ideia. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou criar esse seguinte padrão, ó. Order, por exemplo, order by, eu vou deixar o campo, vou botar name. E o segundo parâmetro, eu vou botar direction, só para a gente saber a direção. Pronto. Agora vai ficar melhor o exemplo. Agora eu tive uma ideia. Vai ser o seguinte, ó. Quando o order estiver presente, eu vou considerar o valor dele como o campo. Beleza? E aqui eu vou fazer o order by. Valeu, galera. valeu. É isso mesmo. E aqui eu já vou considerar outra coisa, ó. Eu vou usar aquele request input, onde o padrão vai ser ASCII, mas quando o cara não passa, aliás, o padrão vai ser ASCII, mas quando ele passar, vai ser o campo direction, beleza? Então esse aqui eu nem vou mais precisar, porque ele vai se adequar a todos os campos. Então vamos ver se vocês entenderam, ó. O order by, que no caso tem que ser minúsculo, né? O order by, quando ele estiver presente, ele vai dizer qual é o campo, certo? Então automaticamente vai assumir aqui. E se o direction estiver presente, eu também pego o direction, senão eu defino aqui o padrão. Pronto, agora sim a gente consegue. Vamos lá. Ó, name, ASCII. Adriana primeiro, certo? Name, desk. Pedro primeiro. Agora a Adriana já foi por último. Agora vamos por idade. Age, desk, ó, 30 primeiro, 12 por último. ASCII, tá vendo? 12 primeiro, 30 por último. Então olha só, o legal disso aqui é que você, com muita facilidade, você cria dinâmicas, né, de consulta, onde se uma coisa está presente, você leva em consideração. É muito mais fácil você tratar regras e queries dessa forma, né? Isso aqui não é nada, galera. Isso aqui é uma coisa muito trivial. Você pode fazer coisas incríveis com esse framework. Inclusive, eu nem falei para vocês, o ORM que o Laravel utiliza é o chamado Eloquent, né? Então ele é muito interessante, né? Hoje a gente não vai falar de relacionamento, mas tem muita coisa interessante. E como o Y deu toque, o Laravel também tem um Query Builder que é muito interessante, que também funciona de uma forma muito parecida com o Eloquent, é muito poderoso. Mas eu acho que deu para vocês terem um gostinho aqui do quanto é interessante, né? Trabalhar com Eloquent. Agora vamos para o próximo passo. Olha só, vou mostrar para vocês como é que a gente pode obter os dados que estão chegando na request. Se eu simplesmente pegar essa request que chega, né, que o Laravel já me deu isso aqui, eu não programei isso aqui, e fazer a referência ao método all, olha só o que ele vai me retornar. É esse método aqui, ó, post. Ó. Olha só, vou botar aqui outro número, Juliana. Olha só, o que ele está me mostrando aqui é nada mais nada menos do que o que eu estou enviando. Então já está tudo pronto, beleza? O que eu preciso agora fazer para criar um novo usuário? Lembrando que aqui a gente está indo pelo simples, ninguém está falando de validação, certo? Eu posso chegar aqui e fazer isso aqui, ó. Contact, create, acabou. Já vai criar o registro no banco de dados.
Então eu vou chegar aqui, ó, opa, executei, ó, já criou o registro do banco de dados, com ID 5. Então se eu atualizar aqui agora, ó, um novo registro está presente, beleza? Próximo, então aqui, ó, quando a gente fala do CRUD, né, a gente já criou, beleza? Aliás, a gente já criou, né, a primeira letrinha, create, a gente criou o registro. Segunda letrinha é o read, né, ler, né, a gente está fazendo a leitura dos dados e está apresentando. Eu também posso exibir apenas um registro. Eu posso dar aqui um return, contact, find, ID, e aí eu vou agora pesquisar por ID. Vou chegar aqui agora, ó, no show, digitar aqui 5, que foi o registro que eu acabei de criar, consultei, ó, ele foi no banco e trouxe. Se eu pegar, vim aqui no banco e alterar o nome da Juliana, botar Juliana alterada, dei um enter, salvei, executei novamente, ó. Então já estou consultando diretamente no banco de dados. Então a gente já viu como é que consulta e como é que cria. Agora vamos atualizar esse registro. Vou pegar agora esse registro que eu acabei de criar, vou receber ele por parâmetro, né? Então vou chegar aqui, ó, contact. Posso até usar essa mesma chamadazinha aqui, ó. Aí eu tenho várias maneiras de atualizar esse cara. Uma que eu gosto muito de utilizar é o seguinte: eu pego o contact e dou um fill. Quando você dá um fill, ele vai preencher com os dados que estão chegando da requisição, certo? Ele vai preencher o objeto com os dados que estão chegando da requisição. Eu dou um contact save, e no final eu posso retornar esse cara alterado. Então eu vou pegar aqui, ó, contact, pronto. Outra coisa interessante do Laravel, ele automaticamente, já você chamando aqui apenas o objeto, ele já consegue transformar esse cara de forma que ele já retorna para você um JSON. Então isso aqui é uma mão na roda, é muito mais simples você trabalhar sem precisar ficar serializando, encodando, dando decode. Então isso facilita muito o processo. Então assim, eu sei que muitas vezes a gente precisa amarrar um pouco mais, deixar um pouco mais validado, mas imagina que alguns de vocês quisessem fazer sistemas pequenos, sistemas rápidos, entregar rápido, ganhar um dinheiro extra, alguma coisa, e você tem uma ferramenta que te dá uma extrema produtividade. Cara, se você faz um código limpo, bem escrito, mas simplificado ao mesmo tempo, você consegue fazer um dinheiro extra, você consegue, né, inclusive aprender, né? No momento você não sabe tudo, então você faz isso simples, consegue começar a avançar na área e aos poucos você vai evoluindo, fazendo um código mais sofisticado. Mas aqui já é uma boa ideia para vocês. Eu acho que a gente também pode fazer isso aqui, ó, update. E aí a gente acaba diminuindo uma linha. Vamos fazer o teste desse método. Então aqui no update, vamos lá, eu posso passar inclusive só os campos que eu pretendo alterar. Então deixa eu consultar aqui, ó, tem aqui Juliana alterada. Então eu vou passar aqui o ID 5, vou tirar os outros campos que eu não quero alterar, beleza? E vou botar aqui, ó, Ju. Mandei, olha só, alterei só o nome. Se eu passar agora dois campos, vamos supor, fone, vou passar aqui, ó, juju@gmail.com. Então, alterei o nome e o aliás, acabei jogando e-mail no telefone, mas não tem problema, é só exemplo. Então assim, olha só, com um código extremamente simples, você conseguiu injetar novos dados naquele registro, né? Você não precisou ficar pegando campo por campo, não, você só fez, você sabia qual era a estrutura de dados, o payload que você deveria utilizar, jogou, ele absorveu, salvou no banco de dados, pronto, retornou para você, né? E por último, vamos fazer
a exclusão do registro, né? Então, da mesma forma, para excluir eu preciso consultar, né? E eu vou pegar aqui, ó, contact, e vou usar agora o método delete. Quando a gente exclui um registro, é muito comum. Eu poderia mostrar os dados antigos do registro que foi excluído? Posso, mas é muito comum também a gente usar um response no content, que ele vai dar uma resposta 204, para quem já tem um pouco mais de experiência, que é uma resposta que deu certo, mas eu não quero retornar conteúdo nenhum. Então eu vou excluir esse registro com a ID 5. Olha só o 204. Então ele foi excluído. Se eu for agora no banco, ele não existe mais, ó. E de uma forma simples nós conseguimos fazer o nosso CRUD com Laravel, né, a nível iniciante, né? Aqui não é ainda o nível avançado, mas para aqueles que não conheciam Laravel ou para aqueles que estão começando, né, eu gosto muito do Laravel. Eu acho que é uma boa ferramenta e o Laravel ditou tendências. Aliás, na realidade o Laravel já é meio que uma cópia do Rails, né? Para quem já ouviu falar de Ruby on Rails, o Laravel já surgiu, né, como sendo uma espécie de cópia do Rails. Foi um framework que fez sucesso, funcionou muito. Então ele copiou, o que é excelente, está funcionando, então a gente deve copiar, né? O Adonis, para quem já ouviu falar desse framework para JavaScript, né, para Node, ele já copiou o Laravel, né? Então para quem pegou as primeiras versões aí do Adonis, vê que ele é muito parecido, inclusive a versão atual. Então é um framework, é uma arquitetura, é uma estrutura que ela é sólida, funciona. Se você quiser escolher para desenvolvimento de uma aplicação, pode ter certeza que é uma boa solução, né? Claro, dependendo do contexto, beleza? Pessoal, voltando para a apresentação, olha só, tudo que eu mostrei para vocês está aqui, ó. Criei a aplicação, criei o contato, criei o controller, fiz a configuração do banco de dados, defini a rota com resource, criei a migration, defini os campos, né, no field label, os campos preenchíveis no model, fiz a implementação, ó, da paginação, listando os contatos, fiz a criação do novo contato, da forma como eu mostrei para vocês, consultei o contato. Aqui eu já fiz a validação, olha só que legal. Quando o contato não existe, eu retorno informação dizendo que aquele registro não foi encontrado. Fiz a atualização do contato. Inclusive aqui está errado. Eu vou atualizar a apresentação antes de mandar para vocês. Aqui eu só joguei o fio e retornei. Está errado. Isso aqui não atualizou o contato, tá? Mas eu vou corrigir e vou mandar para vocês. E fiz a exclusão, né, da forma também como eu mostrei. No final aqui dos passos eu subo a aplicação e foi o que a gente viu até agora, né? Antes de abrir espaço para perguntas, eu quero finalizar com vocês dando algumas dicas, né, para essa iniciativa que a gente está tendo, que é o seguinte, né? Pessoal, embora eu vá gravar as aulas, eu ainda estou estudando como eu vou disponibilizar essas aulas e pode ser que as aulas não fiquem disponíveis permanentemente, tá? Então é muito importante que sempre que vocês puderem, participem das aulas. Isso é o mais importante, entendeu? A gente vai dedicar um tempo valioso, importante nesse projeto. Então, como ele é um projeto inicialmente sem fins lucrativos, essa é a contrapartida que eu espero, né, do grupo, da comunidade, é a gente fazer parte, a gente participar, acompanhar as aulas, porque é isso que dá o combustível, né? Daqui a pouquinho a gente quer ter a oportunidade de repente ver que algumas pessoas estão se dedicando, estão trazendo um exemplo, estão mostrando o que estão fazendo, estão empenhados, estão dedicados, para que essas pessoas possam conseguir oportunidades, ter feedback. Então alguém chegar e dizer assim: Alessandro, consegui um emprego
graças às aulas que a gente teve lá, que me deu um direcionamento, eu comecei a entender. Então, é esse que é o nosso combustível. Então, é muito importante vocês estarem presentes. Ah, Alessandro, mas infelizmente tal dia eu não vou. Beleza. Mas, para aqueles que estiverem mais presentes, eu tenho certeza que a gente vai conseguir desenvolver um negócio muito mais interessante e muito mais agregador, beleza? Quando a gente vê aqui as coisas, né, funcionando, a gente codificando, é legal. Mas o mais importante de tudo é a prática. Então, assim, vocês precisam estar praticando, precisa ser proativo, né? Perguntas, né? Eu sei que a gente, quando está iniciando no mundo da programação, a gente tem a tendência de, não, aliás, nem sabe pesquisar. Até para pesquisar você precisa ter um pouco de experiência. Quem é mais experiente sabe que com o tempo você vai entendendo, agora eu sei como eu pesquiso e acho, né? Quem está começando não sabe. Mas eu vou dar uma dica. Sempre pesquisa, né? Antes de tirar uma dúvida, já começa a desenvolver o hábito de pesquisar, entendeu? Porque senão, vou usar o mesmo termo que o Akita, não sei se alguém de vocês segue o Akita, um cara fera aí do desenvolvimento. O Akita, ele diz assim, cara, você está querendo me usar de proxy do Google, entendeu? A gente que está no grupo, a gente não pode ser proxy do Google. Se você conseguir chegar lá no Google e digitar assim, como é que faz um CRUD e aquilo já pode resolver teu problema, show, cara, segue esse caminho, é isso que vai fazer a gente ficar bom. A gente não pode ser muleta, tá? Agora, é claro, o nosso grupo ele vai ajudar as pessoas que estão começando, vamos tirar dúvida, mas vamos ter essa pegada, essa sagacidade, beleza? O desempenho da gente aqui vai gerar oportunidade. Esse é o grande lance do projeto, certo? O nosso projeto não tem a ver com tipo assim, simplesmente altruísmo, paz e amor, vamos ajudar o planeta. Não, gente, todo mundo aqui quer crescer, né, profissionalmente, quer encontrar oportunidade, quer arrumar trabalho, quer ganhar mais. Então, vamos assim se esforçar para a gente desempenhar bem e isso vai ser observado e vai criar oportunidade, beleza? E outra coisa, como é que a gente ajuda o grupo? Compartilhando, entendeu? Então, se de repente você pode sugerir para alguém entrar no grupo, pode ser um cara experiente, pode ser um cara sênior, pode ser um cara pleno. Claro que, tipo assim, também a gente não precisa disparar para todo lado. Pô, tem uma galera legal que se afiniza com a ideia, que gosta de compartilhar, que gosta de colaborar, show, entendeu? A gente sabe que em toda iniciativa, por mais positiva que tiver, sempre vai ter pessoas críticas, aquelas pessoas que só querem encontrar defeito, problema em tudo, entendeu? Então a gente tem que ter ciência que a gente está aprendendo aqui todo mundo junto com essa iniciativa, beleza? Então, também tenha consciência o seguinte, às vezes você pode até não estar tendo tanto tempo de participar do grupo, mas às vezes tem um amigo seu que está precisando de ajuda, ou então de conhecer uma comunidade que ele pode agregar e ele pode ajudar. Então, passa essa bola para frente e eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês, beleza? E é isso, galera. A apresentação finaliza aqui, eu vou parar a gravação e a gente vai começar agora a parte de perguntas e respostas, beleza?